ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, ouvindo e dando aquela clicada aos funcionários e cientistas do INPE e DCTA aqui de São José dos Campos, CPTEC em Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, no centro de lançamento da Barreira do Inferno. CLA em Alcântara, no Maranhão, também centro de lançamento, e em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Cuiabá, que é um centro regional, e até vocês, meus caros cientistas, que estão aí neste frio gostoso da Estação Antártica Comandante Ferraz, que é uma base pertencente ao Brasil, localizada na Ilha do Rei Jorge, a 130 quilômetros da Península Antártica, na Baía do Almirantado Antártica, no Polo Sul. Fim del mundo, Tierra del Fuego, aqui na Patagônia. Conosco, além de Shirley Marciano, que é a nossa jornalista aqui do SINDCT, o diretor de comunicação, Vitor Portesano, Tiago Santos e o Bruno Conde, direto do Rio de Janeiro, onde fazem a transmissão aí do NPC, que é o Núcleo Piratininga de Comunicação, estão aí curtindo as areias e os ares da cidade maravilhosa. E entrevistados de hoje, a professora Sandra Guimarães, ela que é escritora, professora de literatura e língua portuguesa e também coordenadora na área de linguagem da Escola Esfera, aqui em São José dos Campos. E também o Quinho Miranda. A escritora Sandra Guimarães, ela vai falar do lançamento de 2 livros, Kiko e seus amigos e A Aventura de Kiko. A autora, claro, Sandra Guimarães, e o ilustrador que vamos falar agora aqui na Rádio CT. Bom, escritora, boa tarde. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Escritora Sandra Guimarães. O Kiko, quem é o Kiko e quem são os seus amigos? Então, na verdade, esse é o segundo livro, né? É bom que se diga que é um livro infantil, então é destinado a crianças de 4 a 9 anos. É um projeto literário, pedagógico, que tem como princípio a valorização de um patrimônio imaterial aqui da cidade de São José, que é o banhado. Então, o nosso primeiro livro, A Aventura de Kiko, é a história de um papagaio, na verdade, de uma maritaca, que vem viver no banhado em busca de amigos, e é um conto maravilhoso para crianças, no qual nós buscamos, né, eu através do texto escrito, e o Quinho, que é, além de ilustrador, artista plástico e professor de artes e arquiteto, com as suas ilustrações em aquarela, descrever esse cenário magnífico que nós temos aqui na nossa cidade, tão pouco conhecido pelas crianças, né? Eu mesmo trabalho em uma escola que fica bem próxima ao banhado, e as crianças passam por ali diariamente e não sabem a riqueza desse patrimônio que a gente tem, que é nosso, né? Então, é uma historinha para crianças bem pueril, bem simples, mas que tem a delicadeza, tem a poesia de fazer um resgate da natureza, de defender a natureza, de defender valores como a amizade, como o amor, né? Como a proteção ao meio ambiente. Que maravilha! Olha, aqui no livro, no primeiro, que é As Aventuras do Kiko, e a gente vai falar com o Quinho daqui a pouco, sobre como é que ele conseguiu transformar uma maritaca num papagaio. Somente na literatura, né, que a gente consegue essas transformações, essa metamorfose, não é, do conto infantil. Olha, diz aqui, o que fazem juntos em um conto? Um papagaio, uma formiguinha, uma borboleta e uma serpente que adora balas de framboesa. Quer dizer, conheça o Kiko e os seus amigos e faça parte dessa fantástica aventura. Bom, o Kiko, então, na realidade, uma maritaca. Ele é uma maritaca que é, na verdade, um papagaio, né? É uma espécie de papagaio, e ele vem para o banhado em busca de amigos. Essa formiguinha, que é amiga dele, indica para ele esse lugar que é mágico, que é bonito, e que tem tantos papagaios como ele, que é o banhado, e ele vem em busca de conhecimento desses papagaios da mesma espécie dele. Só que no banhado existe uma serpente, né, que é a dona serpente,
e que ela é muito gulosa por balas de framboesa. E ela se intitula Dona do Banhado. Então, para que ele possa entrar no banhado e conhecer os seus amigos, ela pediu para ele, né, um pacote de bala de framboesa, e aí começa essa aventura. É uma literatura bastante mágica. Eu defendo uma linha de literatura para criança que não envolva essas questões do realismo, como violência, como questões, né, de droga, de tráfico enfim. E a linguagem é uma linguagem totalmente feita para criança também, então você não verá aí palavrões ou gírias, ou um português bem norma padrão mesmo, né? Professora, e você conseguiu explicitar aqui uma dúvida em relação à maritaca. Quer dizer, a maritaca é um papagaio, né? É um papagaio, exatamente. Mostrou a simplicidade da leitura, mostra isso. Maritaca, não, é uma espécie de papagaio. Isso. Olha, mas típico aqui dessa região, né, de São José dos Campos, do Vale do Paraíba. Bom, o que é que tem o banhado para que eles possam entrar neste mundo de aventura? Porque tem a borboleta ainda, né, que é ela que dá as boas-vindas. Sim, a borboleta, no caso, só é revelada no final da história. Ela é uma fada e ajuda esses dois amigos, no caso o papagaio e a formiguinha, a chegarem à árvore frondosa, essa árvore frondosa que existe no banhado, que é onde está a colônia de papagaios, onde estão os amigos do Kiko. E a aventura dele é chegar até essa árvore e conhecer os seus amigos. E aí ele fica lá e nós terminamos o livro assim, bom, ele encontrou os amigos e possivelmente encontrou uma família, tanto que você vai ver que na última página do livro a gente já deixa um final meio que aberto para começar, possivelmente, se fizesse sucesso, o segundo livro. E, de fato, esse livro foi lançado no Festival da Mantiqueira desse ano em São Francisco Xavier, teve muita aceitação nas escolas aqui de São José dos Campos, e isso nos impulsionou a escrever o segundo livro, que é o Kiko e os seus amigos. Bem, posso chamá-la de Sandra? Claro. Né? A história da serpente, nós tivemos aqui no banhado o Paraíba, que foi o líder, ele era a espécie da serpente, era ele que mandava no banhado aqui em São José dos Campos. Não se fazia nenhuma reportagem, não se falava com ninguém sem antes falar com o Paraíba, né, que já faleceu. Hoje é o Davi também nasceu no banhado, está por volta de seus 50 e poucos anos, e é o líder dessa comunidade ali, onde todo mundo vai buscar explicações, orientações. Quer dizer, a serpente, ela conseguiu transcender da literatura para a vida real. É possível. Eu não conheço esse senhor, até gostaria de conhecê-lo, mas é bem por aí, é uma analogia bacana. correta. Ele tem um barzinho lá, tudo que você quiser fazer no banhado, olha, eu quero tirar fotografia, procura o Davi. O Davi é o serpente, quer dizer, ele fala, não, hoje você não vem não, vem na quarta-feira, vem no sábado, domingo, vem de manhã. Quer dizer, a serpente continua no banhado. É uma boa analogia. Nós fizemos só como é um livro para criança pequena, os menores entre 4, 7, 8 anos, os primeiros leitores, né, que estão iniciando no mundo da leitura, eles têm muito essa questão do imaginário com os animais. Né? Então, eles ainda estão numa fase de que os animais falam e, por isso, não há um elemento humano neste primeiro livro. Então, só há mesmo esses animais que fazem parte do mundo e do imaginário infantil. Sandra, o banhado já é o cartão postal de São José dos Campos, então a história é de fácil degustação. E ainda mais com gosto de framboesa, né, que é a guloseima preferida. Né? Além da serpente, dos outros animais também gostam da bala de framboesa? Não. Somente na história, somente ela. Que interessante. Mas isso é para criar uma dificuldade a mais, né? Porque bala de framboesa, que é uma coisa rara. Shirley Marciano. Então, é interessante a história, que você pode até ficar interessada, né? Saber aonde que vem. Eu tenho sobrinhas dessa idade, né? Que vão gostar. Então, elas leem, né? Ou alguém lê para elas.
E elas podem, de repente, não sei, aqui que é o banhado, aquele da história. Sim, é muito sim, bacana. e ele na verdade, é uma história, mas ela é orientada para o trabalho nas escolas, porque no terceiro ano do Fundamental 1 estuda-se o município de São José dos Campos. Então, pode ser feito um projeto pedagógico através desse livro, né, que envolva as áreas não só de língua portuguesa e literatura, mas ciências e geografia. Exatamente. Não há ainda uma história de literatura infantil ambientada no banhado, né? Então, sempre o que as crianças leem ou foi em algum bosque há muito tempo atrás, né? Então, os contos de fadas, histórias da Europa, ou foi em alguma floresta do Brasil, seja da Amazônia, seja do Nordeste, mas não havia ainda nenhuma história infantil ambientada no banhado. Então, eu quis transformar o banhado como é o bosque encantado dos contos de fadas, como é a floresta amazônica, para toda essa história que tem a temática do indígena, do índiozinho. Então, eu falei, por que não? É um lugar mágico também, né? Tem um ecossistema riquíssimo, por que não transformá-lo em um mundo mágico para as crianças, né? Nossa, essa foi a intenção. Bom, desde de Cassiano Ricardo, que São José dos Campos tem brotado talentos especiais, assim Sim. como a professora, muito obrigada. Que traz essas pérolas como a Maria, né, que é a formiguinha. Sim. Poxa, não podia ser diferente. O papagaio é o Kiko, a serpente tinha nome? Não, é Dona Serpente. Dona Serpente. Essa não tem nome. E a borboleta, que era uma fada. Que é uma fada que se chama Clarinha. Foram nomes escolhidos pelas próprias crianças. Que interessante. Olha o rio lá embaixo. A árvore frondosa, onde vivem os papagaios, é aquela lá com muitas frutas. Você consegue ver também? Sim, estou vendo. Que linda! E como é grande, respondeu o Kiko. Olha, neste caso, a formiguinha está dialogando com o papagaio e ela nas costas do papagaio. Está voando com ele, está pegando carona, né, para ir até essa árvore. E aí eu aproveito para mostrar para crianças as belezas naturais que existem no banhado. Então, aí o Quinho, ele soube interpretar muito bem a ideia, né, o texto escrito, quando ele desenha os animais que compõem esse ecossistema do banhado, né, no momento que eles estão sobrevoando, aí tucanos e capivaras, né, tatus, gambás, que são os animais mesmo que vivem ali. Bom, e a Bienal do Livro e teve a Bienalzinha aqui em São José dos Campos. O livro participou dessa Bienal aqui em São José? Esse sim, e nós lançamos o segundo livro na Bienal aqui de São José. O segundo livro, ele foi lançado, então os 2 livros estavam presentes na Bienal agora que teve. E também terminou semana passada, né? No caso das aventuras do Kiko, que foi o primeiro, e o Kiko e os seus amigos, foi na Bienalzinha para crianças de 4 anos? Sim, os livros estavam expostos lá em 3 estandes e tivemos momentos para conversar com os pequenos leitores também. Sim. Nesse caso, foram vendidos livros lá. O bônus, que parece que um cheque, um vale-livro que a prefeitura deu, dessa vez veio dar um suporte melhor para o escritor aqui de São José? Eu acredito que sim, não só para nós, mas para todos os outros escritores regionais, né? Porque São José tem escritores, enfim, poetas, literatura fantástica, literatura infantil, literatura para adultos. Acredito que sim. Bom, professora, as aventuras do Kiko, além da Fundação Cultural, da Biblioteca Pública, está nas livrarias aqui do Vale? Sim, nós temos os exemplares na Max Sigma do Vale Sul e na Disque Livros, que é uma livraria que está no satélite e ela fornece livros para todas as escolas de São José. E aqui na região. Bom, telefone para contato qual é? É o 99-135-2674. 99-135-2674. Bem, daqui a pouco vamos saber, então, depois dos nossos institucionais, saber do Quinho Miranda, né? Como é que foi ilustrar. A gente achou, inclusive, os traços dele muito fortes com um ilustrador famoso que tem aqui em São José, que é o Nil, e agora a gente sabe do Quinho também, que tem praticamente os mesmos traços. Ilustradores, vamos saber se
nasce de uma mãe só, parece que são todos filhos de uma mãe. Deve ser a mãe arte, né, Quinho? Daqui a pouquinho, depois dos nossos institucionais, vamos continuar falando com a professora Sandra Guimarães. Você está ouvindo pela Web Rádio SINT-CT. Clique Jornal. Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio SINT-CT. Clique Jornal. Clique Jornal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal do funcionário público federal, aliás, é o jornal do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Hoje, os nossos entrevistados, e a nossa entrevistada é a escritora Sandra Guimarães, ela que é professora de literatura e língua portuguesa e coordenadora na área de linguagem da Escola Esfera. Como ela é coordenadora na área de linguagem, a gente tem que tomar muito cuidado aqui no que fala, senão, se conjugar o verbo hospedar, vai ser hospedar da bicicleta, é de plástico, que é bem típico aqui do Vale do Paraíba. Mas, professora, antes de falar com o Kiko, o primeiro livro foram as aventuras. Antes de falar com o Quinho, o primeiro livro foram as aventuras do Kiko, e já teve o segundo livro da autora Sandra Guimarães e também do ilustrador o Quinho Miranda, que é o Kiko e os seus amigos. O que é que vem aí no Kiko e os seus amigos? Ele conseguiu permanecer no banhado? Sim, ele conseguiu permanecer no banhado, né? Constituiu uma família e acaba conhecendo um menino chamado Kaique, que é um morador da comunidade Jardim Nova Esperança do Banhado, que essa comunidade, de fato, ela existe, né, no Banhado, a comunidade Jardim Nova Esperança. Então, foi uma homenagem que nós quisemos fazer a esta comunidade, à sua população, também procurando não criar estereótipos, né, de comunidade, né, chamada comumente de favela, do menino. Então, o próprio traço que o Quinho fez do menino, ele é um menino comum que poderia morar em qualquer lugar. Ele é um menino bom, ele se intitula o guardião do banhado, então ele protege essa mata que ele ama com paixão. Ele não quer que essa mata sofra queimada, que não sofra nenhum tipo de dano. Ele tem orgulho das suas origens, então ele diz, em um momento da narrativa, que ele mora em uma casa construída pelo próprio pai e o próprio avô, então ele se orgulha de pertencer a essa comunidade. Ele é um menino que ele gosta da escola, ele gosta de ir à escola, porque ele mostra a cidade para o Kiko, que o Kiko não conhece São José, então é ele que mostra a cidade para o papagaio, e o papagaio fala: nossa, mas como você sabe tudo isso sobre São José? Eu aprendi na escola com os meus professores. Então eu procuro também valorizar a escola, né? Valorizar o ensino, valorizar a aprendizagem, e eu acredito que esse livro tenha ficado muito bom. Pô, eu imagino até, olha, muito bonito. O Kiko, ele acabou envolvendo as pessoas no futuro, e o Kaique é o novo amigo que continua a história do banhado. Isso. Agora, eu gostaria de falar... Quinho, boa tarde. Tudo bem, Boa tarde, Quinho? tudo bom. Que alegria recebê-lo aqui no estúdio da Rádio CT. Quinho, como é ilustrar da vida? Porque a história contada é uma, a história escrita é outra, e você juntou tudo e você deu a alma para a história do Kiko e os seus amigos. Como é que foram os traços? Como foi esse lápis que veio para esse Kiko e os seus amigos? Então, esse trabalho foi uma parceria que deu certo, né? Então, a Sandra, ela escreveu toda a história e foi me passando como ela gostaria que fossem os personagens. Então, passou uma característica dos personagens. Em cima disso, eu fui trabalhando e moldando os personagens em cima do desenho, tá? Até chegar numa ideia final. Bom, para se chegar no Kiko, que era uma maritaca, e depois
que é uma espécie de papagaio. Como é que foi dar vida ao Kiko? Então, a maritaca, né, o papagaio, eu me inspirei num papagaio que eu tenho. Olha que interessante. Então, eu fiquei olhando para esse papagaio, fazendo vários croquis em cima do papagaio, até criar o próprio personagem. Que maravilha. E como é o nome do seu papagaio? Não tem nome. Ah, não tem nome? Meu nome não tem nome. Agora ele é o Kiko. Agora virou Kiko. Só que interessante, quer dizer, a história deu nome ao que você já tinha. Bom, pro Kaique, um nome especial para isso ou não? Porque eu fico imaginando como é da vida. Olha, eu tenho uma história, eu preciso... a Sandra foi a compositora e você foi o cantor disso, né? Que é o que vai aparecer, que o livro... Quer dizer, aparece o seu trabalho através da composição da Sandra. Como é que foi o Kaico? Então, ou Kaique, né? Kaique. A ideia desse livro, na verdade, foi um presente. A Sandra, ela criou os personagens. Então, o Kaique leva o nome do marido da Sandra. Que maravilha! E o cachorrinho do Kaique, exatamente, que é o Nino, é o cachorrinho da minha filha. Quer dizer, você foi todo família, você pensou num conjunto do dia a dia para elaborar essas ilustrações. Exatamente. Agora, o que eu achei interessante, que eu nunca vi, aqui no Vale do Paraíba, as crianças gostam muito de soltar a pipa, e essa pipa, esse papagaio, eu nunca vi, não o papagaio Kiko, mas a pipa. Ficou lindo demais, deu vida a um brinquedo essencial para todo menino, não é? A ideia de colocar essa pipa com uma vida, que normalmente quando a criança está soltando uma pipa, ela chega a conversar com a própria pipa, né? A hora que vai cortar, a hora que ela está soltando, ela sempre quer dar mais linha. Então a ideia foi justamente isso daí, dar uma vida para essa pipa e tornar ela mais alegre, né? Que coisa interessante. Olha, eu nunca tinha visto a pipa. Eu acho até quero até dar uma sugestão aqui, juntamente com a EDP Bandeirantes, que tem um cuidado danado com a pipa, porque quando uma pipa enrosca numa linha de transmissão, o Marco Scarpa, que é o superintendente, disse que fica 1 milhão de pessoas sem luz. Seria um ótimo de um projeto dessa pipa, através da sua história, contando como é que se deve soltar papagaio, com o patrocínio da própria EDP Bandeirantes, que ela é a grande preocupada com essa questão, né? Ela é interessada nessa questão. Seria uma boa dica para vocês procurar o Marco Scarpa, viu? Para poder, corrigir. Olha, eu vou soltar pipa, mas essa pipa tem que ser educadora, viu, professora? Na verdade, ela é uma pipa mágica, porque a gente sempre está, né? É uma história para criança pequena. Então, a criança, no mundo da criança, todo mundo fala, né? Até os objetos. E essa pipa, ela é mágica, portanto, ela fala. Essa pipa se chama Esperança, também por conta do nome da comunidade, Jardim Nova Esperança. O Kaique a batizou com o nome da sua comunidade, e ela se perde e vai parar lá na árvore frondosa onde vive o Kiko. Então, na verdade, ela foi o elemento que fez o menino conhecer o papagaio. Que interessante. Olha, no primeiro livro, A Aventura do Kiko, dizem o que fazem juntos em um conto: um papagaio, uma formiguinha, uma borboleta e uma serpente que adora balas de framboesa. No segundo livro, a história já conta a história de uma amizade entre o mesmo Kiko, que é o papagaio, e um menino. Kiko conhece o Kaique, um menino que vive no banhado, e Esperança, uma pipa falante. Os três vão viver uma aventura inesquecível. Professora Sandra, essa história é uma história sem fim, não é? Pelo jeito. Na verdade, a gente já tem o projeto do terceiro livro, que né? Maravilha! Porque tem tanta coisa que você pode tirar dali, e as próprias crianças, quando a gente vai às escolas fazer contação de história e o Quinho vai fazer oficina de desenhos, a ensinar a desenhar os personagens, as próprias crianças dão sugestões.
né? Como elas gostariam que essa história continuasse. Elas não querem nunca que o papagaio morra, por exemplo. Tanto que no segundo livro, mas ele morreu, mas ele está vivo. Então, isso nos dá uma motivação para continuar escrevendo, né? A história ali, sempre no banhado. Ô Sandra, o Kaique, que é o menino dessa história e que foi inspirado no seu esposo... Não, o nome apenas, porque a gente nome, achou o nome. O nome dele é Kaique, Sim. Então, do esposo. Sim. Mas ele é um menino aqui de São José dos Campos ou não? Sim. Tem tudo a ver, né? Mais ou menos, sim. São histórias daqui. Agora, o banhado, esse banhado que você conta, que tem o Kiko, que tem a Esperança, que é a Pipa, que tem o Kaique, que tem a Maria, que tem a Fada. Esse mesmo banhado, ele tende a desaparecer esse braço social que são as famílias. Eram por volta de 600 famílias, 500 famílias. Hoje já saíram 400 e poucas, restam apenas 92 famílias ali no banhado. Como vai ser a perpetuação dessa história sem esses personagens que nasceram ali? Então, quando nós estávamos no processo de criação desse segundo livro, nós soubemos exatamente disso. Então, há uma parte que o menino fala que ele não gostaria de sair dali, porque ele gosta dali. Então, eu coloquei essa fala justamente já prevendo, né? Então, talvez, se isso for de fato acontecer, vai nos dar subsídios, elementos para escrever os próximos livros em função disso, em função dessa saída do menino dali, né? Bom, só que fica bem assim, subjetivo, né? Que você disse que não quis entrar em linhas mais assim. Não é exatamente, não é uma história para criança pequena, né? E como eu falei, eu queria transformar o banhado em um lugar mágico, como são os bosques da Europa, dos contos de fada, como pode ser a própria floresta amazônica. Então, eu não entro nessa temática social. Mas o menino é um menino que se orgulha de morar ali. Então, se esse menino sair dali, ou eu vou, né, mentir, entre aspas, a dizer para as crianças que ele continua morando ali, sendo que não existe mais nada ali, ou eu vou ter que partir para um lado mais real e dar uma justificativa do porquê que o menino teve que sair dali. Legal, né? Mas bem que ali vai passar o futuro, né, de São José, vai passar ali pelo banhado, que é uma via, que é a extensão da Via Norte, que vai ligar Santana, Alto de Santana, até o Jardim das Indústrias, e também terá um parque natural ali, parece que teremos até piscina. Via banhado, né? Via banhado. Olha. Tem a Via banhado, quer dizer, dá para se pensar no projeto do futuro, fazer uma nova história, não é? Exatamente. O futuro passou por ali. Sempre com uma visão otimista. Que bacana. Para crianças. Sandra Guimarães, escritora, professora de literatura e línguas e coordenadora de língua portuguesa. Sim. Falar em língua portuguesa, professora, que dificuldade de se falar o português. É muito difícil. Como é que se acostuma com o português? Veja, a língua ela tem duas modalidades. Uma é a oralidade, né, portanto a fala, e a outra é a escrita. Eu acho que essa oralidade ela é mais solta. Então, dependendo da situação de fala, ou seja, em que momento você usa essa língua e com quem você usa essa língua, você pode até se permitir certos desvios da norma culta. Né? Você pode se permitir uma linguagem mais coloquial, por exemplo, em um estádio de futebol. Né? Você pode se permitir falar palavrões, gírias, porque é perfeitamente cabível dentro daquele contexto. Agora, o que nós precisamos ensinar aos jovens é justamente isso, né? Ele adequar a fala às situações de uso. Então, na escola, em textos de escolas, em uma entrevista de trabalho, ele tem que usar a língua formal, ou seja, ele tem que falar de uma forma mais correta e não usar essa linguagem coloquial. Agora, a escrita, em tese, ela deve ser sempre formal. Né? Então, os desvios da fala a gente não pode levar para a escrita. A escrita formal a gente precisa do grifinho do Word. Exatamente. Né? Para vir ali o isso, vermelhinho. Que auxilia bastante. Né? Agora, a linguagem da internet escrita já é uma outra história. Né? Então, ali a gente não tem o que dizer, porque é uma modalidade nova que está surgindo, que está sendo estudada, que se chama internetês, mas não se sabe se vai ser chamado assim para o resto da vida. Então, um coloquial da internet, né? Exato. Professora, porra, meu,
O que é isso? Isso é uma gíria, né? Uma gíria regional do estado de São Paulo, né? É o mesmo ai? Eu diria que sim. Eu diria que sim. Aí, né? Acabamos fazendo uma geografia. Eu diria aqui, né? que sim, porque a língua é essa. Existem cientistas, os linguistas da USP, de tantas outras universidades, que fazem um mapa linguístico de todo o Brasil, pontuando exatamente as diferenças no léxico, né? No vocabulário. O que era palavrão, a gente foi se acostumando, hoje ficou normal, né? Sim. Oxe, oxente, uai, pô. O próprio você, né? O você que vem de vossa mercê do século XVII, que foi sofrendo transformações ao longo dos séculos, e agora é você, e na verdade é ser. Porque a gente fala, você vai, você faz era isso. Vossa mercê. A gente hoje fala ser na rapidez da e fala, na né? internet, VC. Exatamente. Então, daqui a um tempo já estará esse ser perfeitamente nos livros aí. Não sabemos quando, mas é assim, é a evolução da língua. Que dificuldade de ser uma professora de língua portuguesa, Exato. né? Quer dizer, tem que explicar muito, não é? Tem. Bacana. Escritora Sandra Guimarães, professora de literatura, língua portuguesa, coordenadora na área de linguagem da Escola Esfera. A gente cita a Escola Esfera até como parceira aí da dualidade, né, da professora e da escola, e até para ficar mais fácil a localização da professora. O primeiro livro da professora Aventura de Kiko está na livraria Max Sigma do Vale Sul. No Vale Sul. E também na Disque Livros. Na Disque Livros. E o Kiko e os seus amigos, que foi estrela aqui na Bienal e na Bienalzinha 2013, patrocinado pela Fundação Cultural, Secretaria de Educação, também está na mesma livraria. Sim. Contato com a professora, e quem quiser conhecer esses traços maravilhosos do Quinho Miranda, quem quiser projeto na escola também, pode convidá-los para poder ilustrar. Sim. E levaria o contador de história? Como é que sim, é? sim. Interessante. Bom, Quinho Miranda é o ilustrador e a Sandra Guimarães é a narradora, a autora dessa história de Kiko e seus amigos e a aventura de Kiko. Eu tenho certeza que a minha filha Isabela vai adorar isso aqui. Eu vou adquirir esse... esse aqui já tem alguém que adorou aqui, que é a Shirley Marciano. Professora, muito obrigado pela sua presença. Antes, porém, o telefone para contato... 99-135-2674. Novamente, 99-135-2674. E o Quinho, que eu estou insistindo em chamá-lo de Kiko, porque ele personificou aqui o Kiko, é o Quinho, é o Francisquinho Miranda. Obrigado pela sua presença, sucesso sempre. Eu que agradeço. E que os seus traços possam impressionar na primeira olhada. Traços lindos, maravilhosos. A gente vê até os detalhes lá do fundo do banhado que você conseguiu retratar para dentro da alma das pessoas que veem os seus traços. Parabéns, viu? Obrigado. Bom, hoje é o dia da consciência negra, 20 de novembro. Está aqui o nosso querido Ney da Afronorte, antiga Afronorte, hoje é a Etnovale, e daqui a pouquinho ele vai falar com o senhor, com a senhora, sobre a consciência negra, a cota, dandara, Zumbi dos Palmares, e essa questão racial brasileira é tão latente nos dias de hoje. Um instante só depois de nossos institucionais. Você está ouvindo pela Web Rádio SINCT. Clique Jornal. Clique Jornal. Negra. Boa tarde, Ney. Boa tarde, Paulo Silva. Boa tarde a todos da categoria do sindicato. Boa tarde a todos os ouvintes. Ô, Claudinei, você é da Etnovale, o que é a Etnovale? Na verdade, a Etnovale é um coletivo de 16 grupos que estão reunidos há 1 ano e 4 meses, onde se discute todas as temáticas por igualdade de oportunidade. Bom,
São 16 entidades, 16 coletivos. 16 coletivos. Grupos de samba, meninos que cantam outros gêneros musicais, grupos de bairros, associações, entidades de classe, grupos especificamente que fazem o debate por igualdade de oportunidade. Um time novo, né, Paulinho? Maravilha. Agora, o Ney, bom, e podemos começar essa conversa por uma conquista que não foi respeitada no caso de São José dos Campos. 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, que é feriado na capital paulista, em Guarulhos, em tantas cidades, e a gente viu pela imprensa que a Associação Comercial e Industrial de Curitiba, no Paraná, entrou com uma ação judicial para que não fosse feriado na capital paranaense. O que você pensa sobre isso? Na verdade, o 20 de novembro se trata que é o único líder negro que nós temos assim como histórico de luta e de marco no país. Então, a resistência pelo 20 de novembro para o nosso coletivo nada mais é do que a manifestação explícita do racismo velado que o Brasil existe. Este é o fato. Nós temos, por exemplo, São José dos Campos. Vamos pegar a nossa realidade. São José dos Campos, o Poder Legislativo local, ele nunca teve a ousadia de discutir o feriado em pauta. Para você ter uma ideia, há 10 anos, o 20 de novembro vem sendo discutido para ser votado. Em compensação, outros feriados, aí nós podemos dar exemplo como o Dia do Santo São José, passou a toque de caixa. Qual que é a diferença? Qual que é o prejuízo econômico do feriado do 20 de novembro para o feriado de São José? Existe alguma diferença de prejuízo econômico? Nenhum. Trata-se que, para o coletivo que discute igualdade, a diferença é que um feriado ele pontua uma luta histórica do Brasil, que é a questão da resistência, da luta por direitos, da conquista. E os demais feriados é regado por organizações religiosas, grupos classistas. Então, fica muito, muito evidenciado o racismo no tangente do 20 de novembro. Sobre Curitiba, Paulo Silva, é mais uma manifestação preconceituosa, discriminatória, que nós estamos vendo em outras frentes, como as vindas, por exemplo, dos médicos cubanos. Sim. Como assim? Exemplo, o país é sabido por todos nós que o sistema acadêmico brasileiro não permite que não permitiam que os menos favorecidos tenham acesso à formação. Então é automático. Se um curso hoje de medicina ele tem um valor médio de 7 mil ao mês, 7 mil reais ao mês para você formar um médico, o filho do trabalhador não vai conseguir ser um médico. Então, automaticamente, se num país, no Brasil, a grande maioria esmagadora dos afrodescendentes não tem poder econômico, então automaticamente não teremos, a sociedade brasileira não está acostumado com negros médicos em cargos estratégicos. E provocou um choque. Isso provocou um choque. Né? As pessoas olharam os médicos cubanos, esqueceram de falar dos médicos portugueses, dos médicos espanhóis, dos médicos russos, que estão vindo também. Também estão vindo médicos de outras nacionalidades que não os cubanos, Ney? Sem sombra de dúvida. Né? E isso é uma manifestação racista brasileira, porque os médicos cubanos não é novidade deles fazerem trabalho fora de Cuba. Já fizeram no mundo inteiro. No mundo inteiro, porque só no Brasil. São o reflexo do racismo velado no nosso país. Ô Ney, voltando à questão do feriado, e a gente já retoma essa questão, dia 19 de março foi aprovado como o dia do padroeiro de São José, que é o dia de São José. Por que foi aprovado o dia do padroeiro, que vai se parar a cidade, que o comércio não vai funcionar, e aí a questão do Zumbi dos Palmares, que é a morte do Zumbi, dia 20 de novembro, não é aprovado? Primeiramente, é questão de organizações. O Poder Legislativo brasileiro, a grosso modo, a população afrodescendente não se faz presente com quadros de representatividade. Especificamente, São José dos Campos, trata-se que houve todo um arranjo político para tentar agradar o Dom Moacir, que estava se despedindo da região. Isso é fato. Agora, São José dos Campos comemora 2 vezes ao ano São José. Comemora
no dia que você citou, em março. Dia 19. E também comemorar no aniversário da cidade, em julho. Poxa vida, é verdade. Quer dizer, são duas datas para o mesmo santo. O mesmo santo. E, em compensação, o feriado de 20 de novembro, que representa todo o histórico de quem construiu o Brasil em troca de suor e sangue, sem direito à emancipação, sem direito a direitos trabalhistas. Lembrando que o Brasil foi o último país do mundo a emancipar os escravos sem dar nenhum direito pós-escravidão. E São José dos Campos, o Vale do Paraíba, estão situados, segundo a antropologia, nas últimas cidades do Brasil a libertar os escravos. Nós temos esse dado negativo. Reflete nessa não aprovação. Daí é uma questão de luta de classe. Capital, que é igual a preconceito racial. É simples. As categorias, os grupos organizados da cidade, aí nós podemos citar vários grupos que são contra o feriado da Consciência Negra, se calaram quando foi o feriado santo. E isso vem acontecendo ao longo dos anos, que você pegar a agenda nacional de feriado, ou ele é religioso ou ele é opressor. Os calendários são ou é militarismo ou é religioso. E, em rara exceção, que é o caso de Tiradentes, que também foi um mártir brasileiro, não temos outro feriado em resultado a um processo de conquista popular. Zumbi não representou e não representa só os afrodescendentes. Os quilombos brasileiros não tinham só negros. Os quilombos brasileiros foram as primeiras organizações da sociedade civil. Isso é fato. Foi dos quilombos brasileiros que saiu grande parte da cultura brasileira, a discussão pela distribuição de terra, a organização das comunas. Foram os quilombolas brasileiros que, de maneira organizada e científica, discutia todo o programa agropecuário brasileiro. Tudo isso nasceu nos quilombos brasileiros, porque vieram para o Brasil. Não foram negros descapitalizados, negros sem formação intelectual. O Capitão do Mato, que nós também temos que relembrar que ele também era negro e também capitalista, ele sequestrava na África, com autorização da própria igreja, que isso aí está elencado a bulas de papal, as melhores cabeças. Ele não ia lá na Nigéria, em Angola, em Togo, e trazia aquele cidadão que não tinha formação. Ele procurava o príncipe, a princesa, a rainha, o líder da tribo, aquele que pensava na medicina como a medicina natural. Foram esses afrodescendentes que foram trazidos de maneira desumana para o Brasil. Por isso que eles resistiram. Então, eu vou perguntar uma coisa para você, Ney. Então, muita gente tem aquela ideia, né, de que teve abolição e que a abolição foi dada, foi um benefício da rainha. Mas, na verdade, você encararia a abolição da escravatura como uma conquista? Na verdade, a liberdade oficial ela se deu por resistência, né? Existiram vários processos de conquista, muitos ex-escravos se mataram, muitas mulheres, quando ficavam grávidas, matavam seu próprio filho, muitos negros procuraram resistir. O exemplo dessa resistência foi o próprio massacre dos Palmares. Na história mundial, não há em nenhum lugar do mundo onde houve o maior genocídio da história foram os massacres quilombolas, até mais do que o massacre do Holocausto, até mais do que o massacre no norte americano com os Apaches, foi o massacre quilombolas brasileiro. Foi tudo uma conquista. Mas o agravante... Quantas pessoas morreram? Aproximadamente 7 milhões. Que absurdo. 7 milhões. De negros? De negros morreram no processo. Isso diretamente, fora os que morriam nos navios negreiros na transição. Que não foi contabilizado. Não foram contabilizados. Até porque a história jurídica, vamos dizer assim, dos negros foi jogado no lixo, foi queimado pós-libertação. O Brasil foi o único país do mundo que não houve um acordo econômico. Eu estou muito feliz em estar aqui, porque eu estou numa categoria organizada. Existe duas diferenças entre a libertação do negro brasileiro e as demais repúblicas onde se conquistou a liberdade. Exemplo, o negro haitiano ele conquistou a liberdade na guerra. Eles ganharam a guerra de Napoleão. Por quê? Porque eles eram detentores, os melhores engenheiros de estratégias de guerras eram os haitianos. Basta ver as estruturas de forte marítimas que existem na costa da marítima haitiana. O negro americano ele conquistou a liberdade com direito à indenização, a lei da mula e do acre. Então, ele saiu da fazenda... Lei
mula e do Acre. Como assim? A mula seria o cavalo para trabalhar e o acre, que significa terra. Então, quando ele conquistou a liberdade, ele ganhou a terra e a mula. Então, ele conseguiu se capitalizar. Olha que dado interessante. Pós 125 anos de liberdade, o negro americano, que é apenas 12% da população norte-americana, ele detém mais renda per capita do que toda a população brasileira. E isso é o resultado de 15 décadas, vamos colocar, de investimento. Em contrapartida, o negro brasileiro ele foi liberto sem direito a nada. Então, muitos foram obrigados a retornar para a fazenda, trabalhando de maneira, entre aspas, oficial, mas em troco da dormida e da comida. E é o que vem se constituindo. Foi aí que nascem os primeiros menores de rua, aí que nascem as primeiras favelas no Brasil, tudo dentro desses lados. Ô Ney, eu vejo aqui no mapa, só umas citações, na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, na cidade de Londrina, no Paraná, na cidade de Curitiba e na cidade de São José dos Campos. Tem a rua Domingos Jorge Velho. O que você tem a dizer? É um absurdo. O Estado brasileiro ele sempre reverenciou os opressores. Não é só Domingos Jorge Velho. Na nossa neolinguística, os bandeirantes eles não foram o bonzinho da história. A nossa avaliação de pesquisa, os bandeirantes, eles têm a visão de ter sido os desbravadores do país. Não, para nós eles foram os opressores. Eles mataram, eles sequestraram, em nome do progresso. Então, Domingos Jorge Velho foi o líder que, de maneira orquestrada, até lembrando que Domingos Jorge Velho é da nossa região, de Taubaté, ele foi o que ocupou o Quilombo dos Palmares e decretou a morte do líder Zumbi dos Palmares em 1695. Eu acredito que Ele é de Taubaté? É de Taubaté. Domingos Jorge Velho é de Taubaté. Então, essa região é muito difícil. Viu? A Rádio CT é cultura. É cultura. Não sabia dessa. Então, é muito difícil você discutir essa temática racial no Vale do Paraíba. Os meus amigos da Universidade Federal de Brasília, eles desenvolveram no ano de 2008 uma pesquisa onde é mais difícil fazer o debate racial. Eles chegaram à triste realidade que o Vale do Paraíba é a região do Brasil onde você tem o maior índice de dificuldade de debater as diferenças raciais. Não só a do negro, como também a do índio, a do nordestino. Mas seria por conta do Domingos Jorge Velho ser daqui da região, e temos aqui no Jardim Esplanada, por exemplo, uma homenagem que é a Rua Domingos Jorge Velho. E fala-se tanto em discriminação racial. Aonde fica essa rua? Na Rua da ETEP. Da ETEP. Rua da ETEP? A Domingos Jorge Velho. Pede para mudar. No Rio de Janeiro, eles trocaram várias praças. Várias ruas lá, que eram de ditadores. Acho que foi em São Paulo isso, né? No Rio também. No Rio também. Trocaram o nome dos ditadores por nome de pessoas que foram torturadas. Nós temos essa luta, mas eu acredito que agora estamos tendo avanços, né, na cidade. Nós vamos começar essa discussão, porque parte pelo interesse do poder público local, né? Existe toda uma estratégia dos Correios. Agora, sobre a questão de São José dos Campos. São José dos Campos, só como referência de pesquisa, nós temos uma homenagem ao centenário da abolição. Vocês sabiam que no coração da cidade existe vamos dizer assim, uma placa de homenagem ao centenário da abolição? Aonde fica? Justamente, o Paulo Silva, que é o nosso ícone, é um dos poucos que abre um debate em tempo saudável para se discutir isso. A população não sabe. Se você fazer uma pesquisa até para os nobres 21 vereadores da cidade, dificilmente alguém sabe. Fica na calçada da Câmara Antiga. Porém, ninguém sabe que é uma placa de 30 centímetros por 30, foi construída em 1988 e que tem 30 centímetros do chão, que está coberta pelo mato. Que interessante. Nós temos Que descaso, hein? Isso é São José. Nós já apresentamos várias solicitações em governos anteriores, mas nós olhamos para a frente. Nós não ficamos no muro da lamentação, por isso que a arte no Vale cresce. Nós iremos agora, amanhã, entregar na mão do prefeito Carlinhos Almeida uma solicitação para que seja colocado um busto de Zumbi dos Palmares ali. Muito bom. É uma maneira de você mostrar. Já estamos em estudo com a Fundação Cultural, para aquele espaço pertence à Fundação Cultural, que é a antiga Câmara, né, que hoje é utilizada para palestra, para que ali seja colocado um busto. Se for o caso, se a prefeitura não tiver o interesse de comprar, nós vamos fazer
passar sacolinha, vamos fazer as campanhas. E vamos levantar um busto. Vamos levantar um busto em homenagem ao Zumbi dos Palmares. Não é uma afronta. Eu tenho certeza que o prefeito Carlos, através do Departamento de Igualdade Racial, vai ter esse interesse. Mas se trata que a cidade gastou R$1.800.000 no centenário da imigração japonesa, construindo apenas um tori. Então, é fato. Então, eu brinco sempre, o Paulinho é um dos irmãos que eu tenho na cidade. Eu nunca respondi um processo por ir na imprensa, porque você fala a verdade. E o grupo é bem embasado juridicamente. Se gasta R$1.800.000 para se construir uma homenagem no centenário de uma irmandade, que nós não somos segregadores, e para outra irmandade que representa hoje... Nada. Os afrodescendentes de São José dos Campos representam 35% da população joseense. E os nossos irmãos nipo representam apenas 3% da população joseense. Que diferença. Só 32%. Ney, daqui a pouco, depois dos nossos institucionais, vamos falar sobre a cota racial. Você está ouvindo Jornal. pela Web Rádio SINCT. Clique Jornal. Clique Jornal. Vem pra você também. Muito bem, estamos de volta, até com um fundo musical, com a trilha sonora sendo modulada pelo Dr. Vitor Portesani, aqui no Clique Jornal deste Dia da Consciência Negra. Bom, por falar em consciência negra, o nosso entrevistado de agora é o Claudinei Correia, ele que é do colegiado da Etnovale, mas mais conhecido como Afronorte, que foi a entidade criada na região norte aqui de São José dos Campos. E criado para estabelecer diretrizes e garantir direitos para a população negra, o Estatuto da Igualdade Racial teve votação no Senado, seguiu para a sanção do presidente e o projeto o projeto de lei prevê a obrigatoriedade do ensino de história da África, reconhecendo a capoeira como esporte, prevê recursos para a prática, reitera a prática livre de cultos religiosos de origem africana, garante linhas especiais de financiamento público para quilombolas e prevê a criação de ouvidorias em defesa da igualdade racial. Ney, a cidade de São José dos Campos, apesar de não ter no calendário o feriado ou a homenagem ao Quilombo dos Palmares, está entrando nessa de respeitar a lei? Sim. Nós temos que analisar e ser bem objetivo. A Prefeitura vem fazendo várias ações este ano. Nomeações em cargos estratégicos, que é novidade na cidade. Pela primeira vez na história, São José dos Campos tem negros em cargos de comando no Poder Executivo. Se criou ferramentas públicas, o prefeito Carlinho, ele criou, através da Secretaria da Cidadania, 2 departamentos que vêm de encontro a esse debate, que é o Departamento Específico para a Igualdade Racial e o Departamento de Políticas para as Mulheres, que discute as grandes minorias, são mulheres negras também. São ferramentas, mas precisamos avançar nesse debate. A cidade precisa criar o Conselho Municipal, Paulinho. Paulo Silva. Falta o conselho. Sem sombra de dúvida. É o conselho que vai dar as diretrizes para o Poder Executivo executar as políticas públicas. Está bom, mas podemos melhorar, né? E para se criar o conselho, o que é preciso? Vontade política do prefeito e dos vereadores. Que interessante. Bom, Claudinei, nós estamos na linha também com o Rio de Janeiro. O Bruno Conde está lá nesse momento, juntamente com o Tiago Santos. Eles estão no Núcleo Piratininga de Comunicação, nos acompanhando direto do Rio de Janeiro. Bem, tudo ok? Vamos lá? Vamos lá. Acompanhando a o comunicação NPC. esconde esses fatos. Assim como esconde os crimes que estão sendo perpetrados ao meio ambiente, em razão da lucratividade, da voracidade dessas empresas multinacionais que fazem parte desse mesmo sistema imperial, que está em crise financeira, que está em crise econômica, que está em crise social e que está destruindo o meio ambiente, que é essa experiência que o Vitor estava falando antes para vocês, que é uma contaminação gigantesca feita pela Chevron, que fez aqui no Brasil também uma lambança criminosa no nosso litoral, porque não quis
utilizar as técnicas mais seguras, porque elas são mais caras. Eles jogam o preço às costas das pessoas que vão pagar, os pescadores, o meio ambiente, as futuras gerações. E lá no Equador, são 2 milhões de hectares contaminados, porque todos os dejetos, Joel, da indústria petroleira Chevron, lá no Equador, foram jogados nos mananciais, atirados nos mananciais. E eles fingiram, quiseram passar ao mundo que estavam fazendo algumas piscinas, contam-se 1.000 piscinas, perto de 1.000 piscinas. E que essas piscinas seriam, na verdade, reservatórios protetores. Mas o que eles não esperavam é que a crise do neoliberalismo... Muito bem, nós acompanhamos direto do Rio de Janeiro. Obrigado, Tiago. Obrigado, Bruno. A abertura aí na mesa do Mídia e Poder. No Rio de Janeiro, no núcleo Piratininga de comunicação. Está um debate maravilhoso e os nossos companheiros aqui da Rádio CT estão direto do Rio de Janeiro. A gente pôde pegar a abertura dos trabalhos, falando da Chevron, que estourou aquele óleo danado lá no Rio de Janeiro. Ficou por isso mesmo, não aconteceu mais nada, continua aí no Brasil, e mostrando aí o trabalho da mídia para poder fiscalizar os desmandos, né, as coisas erradas que acontecem pelo Brasil afora. Mas conosco aqui Mídia e Poder. Conosco aqui, Claudinei Correia, ele é da... O seu é um colegiado, Ney? Como é que funciona a Etnovale? Etnovale é um colegiado. Ali todas as decisões são tomadas em discussões abertas, em plenária, e a maioria simples, mais um, levou. Que maravilha. Simples, é bem democrático mesmo, né? É nos moldes do quilombo. Bom, que bacana. O trabalho da Etnovale, então, o primeiro pedido que vocês vão trabalhar aí é a questão de um busto para Zumbi dos Palmares, tirando do chão a placa que tem lá frente ao COI, aqui em São José dos Campos, e ser construído um busto. O segundo pedido nesse trabalho de vocês é a criação do Conselho Municipal da Consciência Negra? Não, Conselho Municipal de Participação da População Negra e demais minorias, né? Bom, para isso depende o quê? Da Câmara, do Executivo, do Legislativo? Como é que é? É uma prerrogativa do prefeito. Do prefeito e dos vereadores. Nós entendemos que o prefeito Carlos, ele tem interesse de dialogar com os movimentos. Ele demonstra isso, de fato, construindo o Departamento de Igualdade. Então, nós entendemos... Que é comandado pela Rosa Miranda. Pela Rosa, pela ex-vereadora Neuza, advogada Neuza do Carmo. E elas vêm fazendo um trabalho brilhante. Eu tenho acompanhado de próximo, sou parceiro, entendo que precisa ampliar as discussões, né? A cidade tem 35% de afrodescendentes de ser autodeclarado, então se limitar a apenas 2 referências em um departamento é pouca estrutura. Elas precisam ampliar as discussões e vem fazendo. Primeira vez na história, um dado interessante, São José dos Campos, nessa semana, está existindo mais de 10 eventos, e se você perceber, todos eles têm o logo da Prefeitura ou da Fundação Cultural, o que simboliza a parceria da sociedade civil com o poder público. É um avanço, mas nós temos que centrar fogo na aplicação das políticas públicas aprovadas no Estatuto da Igualdade Racial. Ô Ney, em relação a falar em igualdade racial, a questão das cotas para jovens estudantes negros, que está dando tanto comentário, eu particularmente penso o seguinte, que deve ter as cotas até que não se precise mais. Você pensa diferente ou você pensa assim? Olha, nós estamos falando agora de cotas para o mercado de trabalho. Até cota educacional, já passamos esse debate. Hoje é lei. As instituições de ensino públicas brasileiras, técnicos e universidades federais, garantem 50% das vagas para alunos afrodescendentes oriundos da rede pública que não sejam ricos. Então, e não negros também que não sejam ricos. Então, esse debate sobre cota educacional é como a gente brinca lá em Mozambinho, é galinha morta. Já superamos esse debate, agora tem que fazer cumprir. As universidades que não cumpriram, as instituições de ensino não cumprir, denunciar no Ministério Público. Isso nós fazemos com muita veemência. Então, mas é que a gente sempre coloca essa questão aqui, Ney, porque a gente espera que as pessoas
não só venha, as coisas aconteçam pela força de lei, mas que as pessoas estejam a favor, conscientes que isso é necessário para a gente corrigir corrigir a história mesmo. Mas, sem sombra de dúvidas, cota sempre existiu no Brasil. Se você for pegar os formandos de todas as universidades privadas brasileiras e pegar o sobrenome, você vai perceber que a grande maioria dos alunos bolsistas são filhos de banqueiros, são filhos de agentes políticos, são filhos de coronéis, são filhos de grandes agricultores. Por quê? É a troca de gentileza. Isso é fato. Em São José, em Osasco, em qualquer lugar que você for. O que aconteceu com as políticas do ProUni, que o Enem? Sim. Você democratizou já esses benefícios e direcionou parte desses benefícios que sempre existiram na sociedade brasileira para uma minoria quase que absoluta que nunca teve ascensão aos bens de ensino. E isso é fato. A questão... Ontem eu ouvi uma frase de um grande pensador que eles diziam: a elite está certa em bater, porque não é interessante para a elite formar novos quadros de pensadores intelectuais. Agora, por que nós temos que defender as cotas nas empregações da colocação do mercado de trabalho? Porque só a escolaridade não garante a presença do negro no mercado de trabalho. Muito bom. O Diese aponta isso. Para ter uma ideia, 48% dos trabalhadores brasileiros são afrodescendentes, se autodeclararam negros. Quanto por cento? 48,2%. Porém, Paulo e Shirley, esses trabalhadores em qualquer segmento, vamos falar dentro dos movimentos sindicais, dentro dos movimentos políticos, vamos falar da nossa carne, como o presidente ensinou, cortar na própria pele, ganham 36,1% a menos. Isso agora, em 2013. Sabe, Paulinho? Mas e por quê? Porque tem uma cultura nacional, e isso aí é uma questão de cultura, e você, para destruir um projeto cultural, demora séculos, que o negro deve ganhar menos num processo de... É igual a mulher, né? Baixo estima. A mulher negra ganha muito menos ainda. Chega a ganhar 4 vezes menos do que um homem branco, dependendo do cargo estratégico. Mas no artigo 39 do Estatuto da Igualdade Racial, Ney, diz que o poder público promoverá ações que assegurem a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para a população negra, inclusive mediante a implementação de medidas visando a promoção da igualdade nas contratações do setor público e o incentivo à adoção de medidas similares nas empresas e organizações privadas. Existe uma lei. Por que é que essa lei não é aplicada no caso São José dos Campos? Na verdade, quando eu disse que nós temos que ampliar o debate com o departamento construído, nós estamos apenas com 11 meses de governo. Nós sabemos a aprovação do Estatuto e tentamos dialogar com o governo há mais de 10 anos, que o coletivo vem tentando, sem sucesso. Porém, nós estamos já preparamos, Paulo, para entregar ao prefeito que nos próximos concursos públicos da prefeitura, que nas contratações das autarquias públicas, aí Fundação Cultural e demais autarquias que tem no município, seja garantida a reserva de vagas para concorrentes afrodescendentes. Também, no proporcional da população. São José dos Campos, hoje, aponta 35% da população afrodescendente. Então, exemplo, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo vai contratar estagiários. Se vai contratar 100 estagiários, seja reservado 35 vagas para afrodescendentes e que passam pelo processo de capacitação, de qualificação. Isso é lei ou é o que você está querendo junto com a Etnovale e com a comunidade negra? É lei, está no Estatuto da Igualdade Racial. Mas por que no Estatuto da Fundação não conta isso? Porque o Estatuto da Fundação, das instituições brasileiras, não só da Fundação Cultural, são arcaicos, ultrapassados. O Poder Judiciário brasileiro ele não caminhou de acordo com as conquistas. Pegou todo mundo de surpresa. Então, é triste, Paulo, esse sentimento de expressão popular. Mas os próprios vereadores brasileiros, o parlamento brasileiro, a vereança, na sua grande maioria esmagadora, desconhece o Estatuto da Igualdade. Sabe? Porque é o vereador que pensa micro, ele pensa apenas em arrumar o buraco na rua, ele pensa apenas em fazer a festinha da comunidade para angariar o voto. Ele não pensa que, se ele colocar toda a população para trabalhar, esse mesmo jovem que chega pedindo uma bola para ele na Secretaria de Esporte, amanhã vai ter um poder econômico para comprar um saco de bola. Ou então produzir a bola. Ou produzir a bola, não. E contratar o branco, o preto, o azul. Indiferente da questão da cor da pele. Ô, Ney,
Agora, para finalizar, são tantas as questões, mas a gente nota que houve avanço. Em relação à produção veiculada pelos órgãos de comunicação, a gente vê na publicidade oficial e na publicidade normal, nas TVs abertas, que o negro não está presente ali. E no artigo 43 diz que a produção veiculada pelos órgãos de comunicação valorizará a herança cultural e a participação da população negra no país. E na produção de filmes e programas destinados à veiculação pelas emissoras de televisão, em salas cinematográficas, deverá ser adotada a prática de conferir oportunidade de emprego para atores, figurantes, técnicos negros, e sendo vedada toda e qualquer discriminação de natureza política, ideológica, étnica ou artística. Ô Ney, o que está faltando, nós somos um povo que não respeita a lei, ou a lei ora a lei? Para encerrar. Na verdade, essa realidade começa a mudar agora nos próximos 10 anos. Porque o Brasil começa a colher o fruto dos primeiros formados dos projetos de benefícios assistidos com políticas afirmativas e ter poder de compra. A mídia funciona da seguinte maneira: quem dá lucro eu mostro. Então, e o olhar brasileiro sobre os afrodescendentes sempre foi de não ter recurso econômico. Então, automaticamente, você pegar, somar o processo de escravidão, foram 400 anos, o não belo, que é a sociedade brasileira, a primeira camada da pirâmide social, enxerga que o negro não é belo. Mas o comando, que geralmente está na mão do preconceituoso velado, ele acaba tirando o negro de cena. Mas a partir do momento que as políticas raciais, as políticas afirmativas começam a dar resultado, o negro começa a ter a independência econômica e ter dinheiro de compra, ele é obrigado a colocar. Isso aconteceu no Canadá, nos Estados Unidos, na França. Se a loja sabe que a juventude afrodescendente tem dinheiro para comprar determinada marca, ela começa a vincular. Você pode perceber que algumas empresas que não são de identidade brasileira trabalham com a criança negra. Principalmente comunicação telefônica, que não tem quase nenhuma do Brasil, a brasileira não mostra a ninguém as diferenças, as de fora, porque isso já acontece na Europa, na América do Norte e alguns países da África, como a África do Sul, Gana, que são países que estão em grande ascensão. Agora, finalizando, eu acredito que nós iremos avançar nos próximos anos. Eu não acredito que deve existir política segregatória, políticas de cota, por exemplo, para deputados. Sou radicalmente contra. Eu não acho avanço, até porque para você fazer o debate racial nas instâncias públicas, não é necessário ser negro. Não é necessário ser negro. Nós temos exemplo Tem que se discutir. Tem que se discutir. Nós temos exemplo da Câmara Municipal de São José dos Campos, que historicamente sempre elegeu um monte de afrodescendentes. E nós não temos uma vírgula na lei orgânica que discute o 20 de novembro, Paulinho. Exatamente. Nós podemos, em qualquer outro momento, fazer um programa sobre isso. Sabe? Não temos. Nós temos hoje exemplos. 2 mulheres, eu posso citar o nome, que vocês me permitirem. Por favor. A presidenta Amélia Naomi e a Juliana, que é uma grata surpresa de vereadores, que você pega as emendas dela, direcionada às minorias. Por exemplo, a Juliana Fraga, ela foi a articuladora do 8º Etno Vale, um evento que envolveu mais de 5 mil jovens na luta por igualdade. Por quê? Ela é educadora, ela sabe da importância de você diminuir as diferenças. Quer dizer, a Juliana Fraga, ela teve consciência, é o que precisa os políticos brasileiros. Sem ter sombra. Consciência e não ter cor. Com certeza, Paulinho. Hoje estou maduro, costumo brincar que chegou aos 40 e chegou o assentamento do espírito, do emocional, até para dizer. Hoje eu digo com maior franqueza, não é necessário ser negro para discutir as questões das minorias raciais. Tem que ter consciência, formação e educação. Bacana, Ney. Claudinei Correia, que é do colegiado do Etno Vale, aqui em São José dos Campos. Um contato para te encontrar, Ney. No Facebook, Ney Afronorte, Ney com I, N-E-I, Afronorte, e também numa página Show XO Preconceito. Show? Show Preconceito. Show Preconceito. Aonde? No Face? No Face, 66 mil pessoas seguindo, Paulinho. Que é um número bacana, né? A palavra final de hoje é essa. Então, né? show Preconceito. Muito bem. Obrigado. Ney, obrigado, um abraço, obrigado pela participação. Bem, por aqui, vamos encerrando mais um Você ouviu pela Web Rádio SINCT Clique Jornal. Clique Jornal.